Olá, me chamo Aline Tomiasi, sou coordenadora do curso de Fonoaudiologia aqui do Centro FAG. Estamos mais num episódio do Fono em Pauta, projeto desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Fonoaudiologia. Hoje vamos falar de uma temática super relevante, que é o transtorno do espectro autista. Para falar desse assunto, trouxemos o egresso da casa, Diego Otávio Venera, e a aluna do 7º período do curso de Fonoaudiologia, Júlia Gomes Coelho. Sejam bem-vindos, vocês, Olá, na casa. obrigado. Muito obrigada por ter aceito o convite, Diego, estar aqui hoje conosco, estar conversando sobre esse assunto super importante, que é o transtorno do espectro autista, tão relevante na fonoaudiologia. Agradeço também imensamente a Júlia estar conosco aqui, aluna, né, acadêmica do 7º período do curso de fonoaudiologia, e está nos acompanhando aí nos estágios, né, Júlia? Sim. E é um assunto extremamente importante. Exato. Que a gente precisa debater, conversar um pouquinho, mostrar um pouco mais para a sociedade. Isso aí. Diego, Vamos lá. fala para nós o que é o transtorno do espectro autista. Certo. Então, o transtorno do espectro autista, ele é muitas pessoas acham que é uma doença, né? Mas não tem relação com a patologia, né? Então, ele é um transtorno do desenvolvimento. E para ser considerado que uma pessoa tenha esse transtorno, ela tem que se encaixar em 3 questões específicas, né? Que nós temos que ter uma alteração de comunicação, a gente tem que ter também questões comportamentais repetitivas, padrões repetitivos, né? E dentro da comunicação e dentro do processo de padrões repetitivos, a gente também tem que ter uma alteração de socialização. Então, uma criança que se enquadra dentro desses 3 quesitos, ela se encaixa dentro do espectro, né? E por que a gente fala espectro, né? Já vamos puxar por esse assunto. Porque é amplo, né? Então, cada criança vai desenvolver de uma forma diferente. Por mais que a gente tenha os sinais e sintomas, cada criança vai desenvolver aí de uma forma diferente. E quais são os sinais e sintomas? Então, assim, os sinais e sintomas nós temos uma gama muito grande dentro dessas 3 grandes áreas que a gente fala. E aí, a gente tem os mais comuns. Por exemplo, uma criança que tem o atraso na fala, né? Puxando sardinha para o nosso lado, a criança que tem um atraso na fala significativo após o período de 12 meses, também é um sinal importante. Crianças que têm uma dificuldade de contato visual, que não permanece esse contato, né? Crianças que têm uma dificuldade de socialização, crianças que enfileiram coisas por tamanho, cor, né? Por ordem, assim. Crianças que têm uma alteração sensorial, e essas alterações sensoriais, elas são diversas, né? E aí, cada sinal e sintoma, ele vai variar conforme o nível, né? Então, dentro do autismo, a gente tem os níveis de suporte, né? Nível 1, nível 2, nível 3. E esses níveis de suporte, o próprio nome já fala, o quanto essa criança vai precisar de suporte para poder desenvolver aí as suas habilidades, né? Então, nível 1, a gente considera um pequeno atraso, um pequeno suporte. Nível 2, um moderado. E o nível 3 é uma questão mais severa. Então, os sinais e sintomas, eles dependem também do tipo do autismo, por exemplo. A gente considera que existe 2. Porque a criança ela já nasce autista, né? Então, é impossível ela adquirir isso. Só que a gente tem 2 modelos. Aquele que a criança ela já apresenta os sinais e sintomas logo após o nascimento, né? E aí temos aquela criança que ela vai começar a apresentar os sintomas logo após a poda neuronal, que aí a gente fala que é o autismo regressivo. E essa poda, a gente tem várias, né, podas dentro do nosso processo de desenvolvimento, só que as que ocasionam assim, uma lesão maior, ela acontece por volta de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8, aí a criança começa a regredir. Então, é aquela criança que a mãe chega e fala no consultório, doutor, ele falava super bem, eu tenho vídeos dele falando frases, né, 2 palavrinhas, e do nada ele parou. Então, é aquela criança que, às vezes, se socializava e para de socializar, aquela criança que começa a ter um atraso maior no desenvolvimento motor. E o autismo, já que começa a apresentar desde o nascimento, então é aquela criança que já não vai falar, que já vai ter aquela dificuldade, vai chegar na idade e ela não vai adquirir a linguagem. E o fato, por exemplo, dela ter feito o diagnóstico mais precoce ou antes, ou aquela criança que tem os sinais, sintomas desde muito novinha, isso tem alguma correlação aí com a questão da severidade, assim, do problema ou não? Não. Não?
Não, o grau, ele normalmente ele é definido mais tarde. A gente sempre comenta que quando você recebe um diagnóstico de autismo, vai depender das comorbidades que aquela criança apresenta em relação aos atrasos. Porque, por exemplo, a gente tem criança autista que tem atraso no desenvolvimento. E eu tenho crianças autistas que vão ter um padrão de desenvolvimento normal. Então, tudo vai depender em relação aos sinais e sintomas que ela vai apresentar. É isso que que vai definir o nível de grau que ela vai se encaixar. Tanto, por exemplo, uma questão que é popular, que as pessoas utilizam, é uma criança que não fala já se encaixa no nível 2. E não, nem sempre é assim, né? Então, tudo vai depender do coletivo, que envolve socialização, a relação da comunicação e essas questões de padrões repetitivos, né? E dentro do espectro, a criança ela pode apresentar... Tem muitas pessoas assim que imaginam assim, é só a idade que vai influenciar o desenvolvimento da fala. Só que essa criança ela tem até os 12 meses para iniciar as primeiras palavrinhas, só que as famílias esquecem que até os 12 meses ela tem todo um processo para ela poder chegar lá nos 12 meses e emitir as primeiras palavras. Então, não é a idade que vai definir como se fosse uma meta, né? Tipo, pular de fase. Cheguei aos 12 anos, vou começar a falar. Não funciona assim. Então, se essa criança ela já apresentou esses sinais e os pais não perceberam, provavelmente eles vão perceber quando começa a surgir o atraso nas grandes áreas que a gente fala, que a fala é uma delas. Então, se a criança não anda, se a criança não fala, são coisas que chamam muita atenção. Agora lá, às vezes a mãe amamentando, a criança não tem um bom contato visual, às vezes isso não é um sinal tão relevante para a família, né? Ou até mesmo uma criança que é muito chorosa, também não, às vezes não é um sinal tão importante para a família. Como a gente também tem aquelas crianças que recebem o diagnóstico de autismo e quando elas são bebês, elas simplesmente são super quietas. Elas não emitem nenhuma expressão, nenhum balbucio, nenhum choro, nada ligado a isso. Então, por isso que é importante a gente sempre observar o desenvolvimento dessa criança dentro dos marcos, né? Uma coisa importante é os marcos. A família hoje tem que observar todo o processo de desenvolvimento dentro do marco. A gente tem um parâmetro de desenvolvimento, né? Então, aquela história que cada criança tem o seu tempo, isso não existe. Eu sempre brinco com os meus pais, né? Eu falo, os pais que vão na minha clínica, eu falo assim, gente, desde que esteja dentro do padrão de desenvolvimento, aquela faixa etária, aí sim a criança pode desenvolver. Hoje a gente até está esticando um pouquinho mais, por exemplo, em relação à fala, para a criança emitir as primeiras palavrinhas. Então, era até 12 meses. Hoje a gente vai observando até 1 ano e 2 meses, por exemplo, até os 14, para ver se essa criança vai conseguir aí desenvolver e começar a emitir as primeiras palavrinhas, né? Então, o marco ele é muito importante. E a gente tem o marco da linguagem, o marco do desenvolvimento motor, né? Todo o processo de desenvolvimento. E dentro desse marco, desse desenvolvimento da criança, existem diferenças que são a questão da linguagem, da fala, elas são diferentes, são a mesma coisa, a comunicação, o que poderia diferenciar o que é uma fala, de uma linguagem, da comunicação, até para a família, ela buscar entender melhor, né, o seu filho. Isso, então a família confunde muito, né? Então, para a criança poder chegar a falar as primeiras palavrinhas dentro do processo do desenvolvimento, a gente tem os pré-requisitos necessários para que isso aconteça dentro da idade desejada, né? E para isso, a gente se divide comunicação, linguagem e fala. Então, para a gente poder entender aqui, a comunicação ela sempre vem antes. É a primeira forma, é a primeira habilidade que a criança precisa adquirir para a gente conseguir aí desenvolver até uma linguagem verbal. O que seria essa comunicação? É o processo de eu conseguir passar a informação para uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, enfim. Então, a forma de eu conseguir transmitir essa informação se chama comunicação, certo? A linguagem é uma coisa mais ampla, mais complexa, né? Então, a linguagem ela vem como uma forma em relação à comunicação. Então, ela envolve já questões mais complexas que eu tenho que ter umas habilidades em relação, por exemplo, a intenção de eu me comunicar para eu poder desenvolver essa linguagem, né? E essa linguagem ela pode ser desenvolvida de várias formas. Uma linguagem verbal, uma linguagem visual, uma linguagem de sinais, né? Então, eu conseguir transmitir a minha comunicação.
E a fala, ela é um tipo de comunicação, né? Então, para mim poder chegar nesse processo, eu tenho que ter essa comunicação. Só que daí a gente entrando naquele contexto, por exemplo, quando a gente fala em comunicação, para a criança poder adquirir, muitas famílias esquecem o nosso padrão de desenvolvimento normal, né? Então, assim, nós temos dentro do desenvolvimento, para qualquer criança, eu estou falando aqui, indiferente se é uma criança que ela tem o diagnóstico, não tem, ela vai aprender, imitar um modelo e repetir isso. É assim que funciona o nosso processo de aprendizagem. Então, eu tenho que ter um modelo, eu tenho que repetir para poder adquirir esse conhecimento, né? E isso acontece em todo o processo. Então, para a criança poder se comunicar e falar, ela tem que ter um modelo dentro de casa, próximo dela, e ela vai observando isso, e aos poucos ela vai estimulando esse processo de habilidade. E aí a gente vai sempre afunilando. Eu sempre brinco que a gente nunca chega no fim. Quando a gente tem uma habilidade, a gente sempre tem algo a mais que precisa ser trabalhado antes para aquela habilidade, às vezes, a criança pode até ter, mas eu digo assim, às vezes, aprimorar essa habilidade. Então, por exemplo, o contato visual, ele é algo muito importante, né? Porque se eu não consigo visualizar o modelo, eu não vou conseguir imitar isso. E às vezes a criança até tem um contato visual, só que ele não é o adequado para a gente conseguir manter o foco e adquirir esse conhecimento. Então, por exemplo, é muito comum do autista ele ter o contato visual e ele ser curto, que a gente fala, né? Então, a gente precisa aprimorar esse contato visual, que o ideal é acima de 10 segundos, né? Para a gente conseguir ficar olhando para alguém e trocar essas informações. E daí, dentro desse contexto, a gente entra com todos os pré-requisitos importantes para a fala. Imitação, repetição, contato visual, compreensão, né? Função executiva. Nós temos dentro do nosso processo as funções executivas, que também se subdividem aí em várias áreas, né? E aí a gente consegue chegar aos 12 meses aí adquirindo a linguagem verbal, a tão esperada fala de um bebê, né? Que os pais almejam tanto. E existe alguma estratégia que os pais podem utilizar para ajudar na comunicação, na fala? Existe várias que a família ela pode. Uma das coisas que eu sempre comento com os pais é o seguinte: a família ela nunca vai suprir um terapeuta, né? Nós somos pais dentro de casa, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu jamais vou conseguir ser o terapeuta deles em relação a algum tratamento de fala, se necessário, né? O máximo que eu posso é fazer a identificação, mas vou ter que pedir para alguém me ajudar. Então, a primeira coisa, se o pai e a mãe observarem uma dificuldade na fala, é procurar o profissional fonoaudiólogo. Então, já começa por aí. A gente tem que procurar um profissional que aí ele vai conseguir orientar especificamente as áreas, às vezes, ou até atividades, algo relacionado com o processo do desenvolvimento dessa linguagem. Porque tudo também vai depender em que pé que essa criança está, vamos supor. A idade da criança vai influenciar, o meio que ela vive vai influenciar, se ela vai na escola, se ela não vai, então tudo influencia. Mas, de um modo geral, aqui, para a gente poder falar de um modo geral, dentro de um processo de estimulação, se a criança precisa de um modelo e a família, por exemplo, às vezes é mais quieta enquanto está realizando as coisas dentro de casa, ela não vai ter esse modelo, né? Então, quando a mãe e o pai vão, às vezes, dar banho na criança, então sempre ficar repetindo as partes do corpo. A criança não fala. Tudo bem, você vai continuar repetindo as partes do corpo, né? Vai reforçando, exatamente. né? Então, O assim... estímulo é muito importante, né? Como? O estímulo é muito importante. Exato, o estímulo é muito importante. Ele começa dentro de casa. Então, assim, sempre repetir as partes do corpo, cantar musiquinhas em relação àquele momento que você está vivendo, na alimentação. Então, sempre ficar verbalizando muito com a criança. Sempre articulando muito bem para ela poder identificar esse modelo, né? Sempre na altura da criança, chamando esse contato visual. Então, é muito comum, com a família, a criança ter um contato visual legal, né? Não, às vezes não é o ideal, mas tem um contato visual melhor. Até crianças que têm o diagnóstico. Então, às vezes, o pai e a mãe sempre trazer para o meio da testa, aqui, né? Para poder ter um contato visual melhor e falar, verbalizar, tudo que envolve dentro da casa, né? E outra coisa importante é a retirada de eletrônicos, né? Então, é difícil o nosso momento hoje ficar sem. Eu sou pai e eu sei. Só que, assim, o quanto mais a gente puder reduzir isso, melhor. Porque, assim, tem pais que deixam crianças 4 horas
dentro, né, de casa, assistindo televisão, ou tablet ou celular. E aí, no outro período, a criança vai para a escola, quando ela volta, ela vai ficar na tela de novo. Então, essa criança ela não tem uma estimulação. Né? E aí é muito difícil competir com o eletrônico. Né? É muito difícil competir. Então, o melhor recurso, as famílias sempre pedem, Diego, o que eu posso comprar de recurso para mim trabalhar com meu filho em casa? O que você indica? O melhor brinquedo que eu quero comprar, quero estimular ele. Aí eu sempre falo, você. Né? Você é o melhor recurso. Você é o melhor recurso. Se você tiver a intenção de fazer essa estimulação, você consegue, com qualquer coisa ali próximo, trabalhar com essa criança. Não precisa comprar um Exatamente, objeto, né? não precisa. Consegue montar, fazer a brincadeira do faz de conta, organizar. Isso aí. A gente consegue ter, assim, um contexto, uma conexão, né? E quando a gente fala em vínculo, por exemplo, nós que somos terapeutas, uma das coisas na minha clínica, por exemplo, eu sempre falo com os profissionais, eu falo assim, você vai começar a atender uma criança, a primeira coisa é vínculo que você vai fazer com ela. Indiferente que esquece vai fazer vínculo, né? É óbvio que durante ali o processo do vínculo, da brincadeira, você já vai observando algumas coisas, mas nada assim estruturado, porque o processo de vínculo ele faz parte da terapia, e aí a família ela já tem isso, né? Então a família já tem esse vínculo com a criança. Então, ela já pula esse processo. A criança, ela já olha os pais como algo muito incrível. Então, para eles é muito mais fácil. Claro que a gente está falando aqui de crianças, às vezes, que não têm tanto um nível de comprometimento maior. Agora, crianças que têm um nível de comprometimento maior, aí vai ser um pouquinho mais difícil. Só que a gente não pode desistir. Né? A família não pode desistir em relação a esses estímulos. Então, assim, observando, puxando um pouquinho nessa questão do tratamento, do papel do fonoaudiólogo, em todo esse processo. Então, assim que ele identifica que está fora do marco aí do desenvolvimento dessa criança, então ele deve procurar o fonoaudiólogo. Exato. E o fonoaudiólogo ele vai fazer o quê? Como que é esse processo a partir do momento que chega até nós, fonoaudiólogos? Então, assim, o fonoaudiólogo ele é um papel importantíssimo dentro do autismo, né? O autismo, na verdade, ele exige uma equipe toda. Então, igual a gente comentou ali atrás, se uma das características para se encaixar no autismo é uma alteração de comunicação, é uma área do fonoaudiólogo, certo? Então, quando uma criança chega, vou dar o meu exemplo. Quando uma criança chega para mim, para um tipo de avaliação específica em relação à linguagem, que é muito comum, às vezes, a criança chegar para avaliar a linguagem, mas ela não tem um diagnóstico de autismo ainda. Aí o fonoaudiólogo vai ter que fazer aquela conversa com a família, preparar, encaminhar para o neuro, né? Então, o que eu faço hoje, que é uma coisa muito importante? Quando a gente fala em relação à fala, a primeira coisa que a gente tem que descartar é a audição, né? Então, assim, indiferente se eu estou imaginando indiferente se ela já tem alguns padrões ali, vamos supor, alguns sinais do autismo, eu tenho que investigar essa audição, né? Então, eu tenho que descartar, porque a fala e a audição, elas andam juntas. Então, a primeira coisa é encaminhar para um otorrino para a gente fazer uma avaliação dessa audição. Daí, enquanto a criança faz esse processo avaliativo, a gente inicia o nosso processo de avaliação dela em relação para a gente poder identificar em que parte do desenvolvimento ela está. Aí a gente vai avaliar todo o processo em relação à linguagem, né? Em relação à linguagem verbal, em relação à linguagem não verbal. Eu até postei nos meus stories essa semana, de um artigo que eu estava lendo, que toda criança ela tem alteração de pragmática. Toda criança autista tem alteração de pragmática. Por quê? Porque a pragmática ela envolve aquela intenção da gente se comunicar. E isso, normalmente, ela está ligada com o nível 2 e nível 3. O nível 1, a criança ela vai apresentar aquela falta de filtro, que ela não vai conseguir entender o duplo sentido e ironias. E isso também faz parte da pragmática. Então, nós vamos avaliar como é que está a pragmática dessa criança. E aí a gente entra também com aquela questão da avaliação motora. Como é que estão os órgãos fonoarticulatórios, que é muito importante a gente avaliar, que normalmente, pela criança ter essa falta de interesse em se comunicar, né, a musculatura dela também não foi desenvolvida adequadamente, né? Então a gente vai avaliar a respiração, a gente vai avaliar a musculatura, a gente vai avaliar toda aquela escala da linguagem, né, que começa lá embaixo do processo fonológico, fonético, daí a gente vai subindo a casinha, né, e parte semântica, sintática, e daí por último a pragmática, que engloba tudo, e aí a gente consegue identificar que pé que essa criança tá, por onde a gente vai começar, né? Então a gente tendo uma boa avaliação
em relação a onde a criança está, eu consigo fazer um tratamento adequado. E aí, normalmente, a gente inicia com a comunicação, que é o que está mais afetado. A criança ela já não tem essa comunicação. Então, se a criança ela não se comunica, ela não vai falar, ela não vai ter uma linguagem verbal. É um processo, né? É um pré-requisito para a linguagem verbal. Então, a gente inicia com a comunicação. E aí que entra o fono. E depois é diagnosticado, daí entra o Isso. processo de terapia e reabilitação. Você trouxe algumas fotos, Trouxe, né, eu do trouxe seu aqui lá trabalho. Vamos ver, puxar mostrar os algumas nossos fotos. pequenos. Então, lá na clínica, a gente tem uma equipe, né? E aí a gente faz uma avaliação dessa criança e a gente vai conseguindo identificar. E para a gente poder trabalhar a linguagem, a gente tem os pré-requisitos que a gente estava comentando. Então, ali a gente observa que a gente está trabalhando os pré-requisitos com essas crianças. Então, dentro dos pré-requisitos, entram aquela questão de imitação, controle inibitório, então a criança conseguir ficar sentadinha na mesa, né, realizando uma atividade. Aí entra todo o processo de atenção, concentração. Essa é a minha filha, Eloá. Eloá foi diagnosticada também com autismo nível 1. E ela faz terapia lá com a gente. Então, dentro disso, a gente consegue trabalhar com a criança lá na clínica essas questões bases. Que aí, eu sempre falo que a linguagem ela vai surgindo, né? Ela vai surgindo aos poucos quando a criança ela vai adquirindo esse conhecimento. O João... E dentro desse contexto, por exemplo, ó, quando a gente fala em imitação, a gente consegue trabalhar parte motora ampla. Então, assim, a criança não imita na fala, que ele é uma musculatura, né, mais fina, mais complexa. O que a gente vai fazer? A gente vai partir para um processo de imitação amplo. E a gente vai reduzindo isso até ela conseguir fazer o processo de imitação da linguagem, né? Bem bacana o trabalho, né? Então, quais seriam os mitos do autismo? Nós temos vários mitos relacionados a isso. Então, um dos maiores mitos que a gente tem, por exemplo, é que a criança ou a pessoa ela adquire o autismo, né? Então, isso já caiu por terra, não existe. Então, ela vai nascer, é genético, né? Então, nós sabemos que ele é um distúrbio genético. Então, nós sabemos que os fatores externos influenciam no processo de desenvolvimento do autismo. Só que ele tem que ter uma base genética. Então, outros mitos, por exemplo, que autismo é uma doença. Então, a gente já sabe que autismo não é uma doença. Outro processo de mito que a gente tem é que toda criança autista não fala. Também é mito. Nós temos crianças autistas que falam super bem. Só que daí, às vezes, essa fala não é funcional, né? Tem muitas pessoas que pensam só por estar verbalizando, eu estou falando. E aí entra aquela questão da linguagem que a gente estava conversando, né? Então, a linguagem verbal ela necessita de algo mais, ela é algo mais complexo, né? E aí, dentro disso, existem vários outros mitos relacionados às áreas específicas. Bem bacana. Muito bom a temática, assim, conversar com quem está na área, trabalhando. Bastante tempo, né? Faz. A gente estava até conversando, né? Faz 10 anos que eu formei aqui na FAG. E quando eu saí daqui, fui para a área da áudio, né? Para a área de audiologia. E aí fazem hoje 6 anos que eu estou dentro da linguagem. Isso, que eu fui me especializando dentro dessa área da linguagem. E aí o autismo faz mais ou menos... que deu esse boom, né? Antigamente, sempre existiu, na verdade. Só que hoje que a gente tem uma conscientização maior. Então, hoje a gente tem um conhecimento maior. Eu falo assim, é difícil a pessoa que não conhece alguém que é autista. Pode não ter na família, mas vai conhecer, às vezes, um primo, um amigo, alguém que tem esse diagnóstico, né? Então, o índice hoje está muito grande. É 1 a cada 34, se não me engano, que foi a última que saiu. Então, dentro disso, eu fui me especializando dentro dessa área. Bem bacana, assim, legal ouvir você, Diego, né, Júlia? Muito gostoso estar aqui na nossa casa hoje, falando desse assunto importante. Tem, assim, o maior carinho e agradeço imensamente. Eu que agradeço, esse momento com a gente de falar um pouquinho do que é o transtorno, do que é o autismo, né, Júlia? Sim. Das dificuldades dessa criança. É ótimo. Porque agora eles estão em bastante visibilidade, a gente consegue entender as famílias. A Júlia que vai formar agora, vai ter um campo aí, ó. Ela falou que é a área que você quer seguir, né, Júlia? É uma área que eu quero seguir. Você vai ter um campo, assim, tremendo, sabe? Porque dentro da fonoaudiologia também, além do tratamento que a gente faz com as crianças, a gente pode fazer as avaliações específicas relacionadas
aos transtornos, né? É uma coisa que a gente não comentou. Sabia que dentro do autismo, 70% dos autistas vêm com uma comorbidade? Ah, quais comorbidades? Vem essas comorbidades relacionadas, por exemplo, à apraxia, TDAH. Então, assim, 30% apenas são somente autistas, né? Então, aí, às vezes, a gente estava comentando aqui do autismo que ele afeta a parte da pragmática. Então, se a criança tem um transtorno motor de fala, que daí pode ser apraxia, disartria ou um atraso motor, então, além dessa questão da pragmática, ela vai ter uma alteração relacionada, uma alteração motora relacionada. E aí temos crianças com TDAH, temos crianças com dislexia, temos crianças com outros tipos de diagnósticos. Muito comum também hoje é síndrome de Down, ser autista, né? Então é algo que está assim em grande escala, né? E até para o fonoaudiólogo, o mercado, isso foi muito bom. Legal. Mais alguma coisa, assim? Tem alguma coisa que você queira deixar de recado para a gente, assim, com relação a essa temática, a importância dessa temática para os nossos alunos, para os pais em casa? Eu fico muito contente eu como profissional da área, como pai, né? Eu fico muito contente em a gente poder ter esse espaço disponibilizado para a gente poder falar dentro do mês, né, da conscientização do autismo, que é o Abril Azul, que a gente comenta, né? Porque isso vai abrindo espaço cada vez mais para as crianças autistas, né? Elas têm muitas dificuldades após, né, adulto, mercado de trabalho, e ter essa interação, né, com a sociedade. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento com isso, né, com o pessoal de casa, com os alunos, né, e eu fico à disposição, né. Nós que agradecemos, Diego. Júlia, também agradeço bastante, né, estar aqui hoje conversando sobre esse assunto. Muito obrigada, tá? Obrigado. Obrigada. Mais uma vez, estamos aqui no Fono, em pauta, falando de um assunto super importante, que é o transtorno do espectro autista. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode mandar para nós, que nós estaremos respondendo para vocês. Muito obrigada.